Olá, técnico de som, técnico de áudio, músicos e audiomaníacos. O vídeo de hoje é sobre equalizadores, o que são e quais são suas funcionalidades. Quem nunca aumentou os graves do som do carro para ouvir mais o contrabaixo e o bumbo numa música? Audio News Pro na área. O equalizador altera parâmetros que, por sua vez, alteram a curva de resposta em frequência do sinal de áudio. Quanto menor a frequência, em Hz, mais grave será o som, e quanto maior a frequência, mais agudo será. O equalizador é o processamento mais usado no áudio. Sua função pode ser artística ou corretiva. A artística normalmente são feitas para melhorar o timbre do instrumento ou voz, destacando ou escondendo as frequências conforme o gosto do técnico e ou do músico. A corretiva é usada para corrigir faltas ou sobras de frequências de um determinado equipamento, como por exemplo caixas de retorno, PA ou um ambiente. Temos vários tipos de equalizadores, entre eles equalizador de controle tonal, os filtros, semiparamétricos, paramétricos e gráficos. Os filtros de corte não são encontrados em todas as mesas. Filtros de corte cortam as frequências mais graves ou agudas. Dentre esses filtros temos o High Pass ou Low Cut, que atua no corte de frequências graves, sendo que em algumas mesas são com frequências fixas e outras com frequência variável. Tem também o Low Pass ou High Cut, que atua nas frequências agudas. Temos filtros Shelf, que atenuam ou aumentam a frequência de graves, Low Shelf, ou agudos, High Shelf, fixo ou variados, conforme a mesa. Equalizador de controle tonal são os que contam com ganho e atenuação, e a frequência já estabelecida pelo fabricante, muito comum em mesas mais simples. Equalizadores semiparamétricos são equalizadores que têm ganho e atenuação e frequência variável, muito comum em algumas consoles na frequência média, mas algumas contam com médio grave também. Equalizadores paramétricos são os mais completos, ou seja, trabalham com ganho, atenuação, frequência variável e também a largura de banda, o que a equalização fica mais precisa, alterando pouco as frequências próximas. Muito comum em mesas digitais e também são encontradas em consoles analógicas. Existem também padrão rack. Equalizador gráfico, o mais usado nos dias de hoje. Pode ser encontrado em players, celulares, mesas de som, caixas de som ativa e padrão rack. Contam com várias frequências fixas, na qual tem o ganho e atenuação, muito usado para correção, como em caixas de retorno. Ele divide o espectro de frequência em frações de oitava, ou seja, é o intervalo entre duas frequências onde a segunda é o dobro da primeira. Por exemplo, 1 oitava divide o espectro em 10 bandas de frequência. 2/3 de oitava divide o espectro em 15 bandas de frequência. 1/3 de oitava divide o espectro em 31 bandas de frequência. Ainda temos equalizadores de fase, que são mais complexos o seu entendimento, e em breve será apresentado aqui no canal. Dúvidas? Comente, inscreva-se, deixe um joinha, só assim saberemos se o conteúdo está agregando. Na descrição, links de cursos de áudio para ampliar seu conhecimento. Valeu, até o próximo!